Você pode se surpreender ao descobrir que reclamar prejudica seu cérebro. Estudos mostram que reclamações constantes por apenas 30 minutos podem afetar negativamente nossa mente. Quando nos concentramos no negativo, nosso cérebro libera hormônios do estresse, dificultando a memória e a resolução de problemas. Isso significa que, embora reclamar possa parecer bom no momento, isso cria um ciclo de negatividade que atrapalha o pensamento claro e a retenção de informações importantes. Com o tempo, esse hábito pode levar a uma visão mais pessimista da vida, limitando nosso potencial e felicidade. Combater essa tendência é simples. Tente se concentrar nos aspectos positivos e na gratidão. Apenas alguns minutos por dia, pensando no que você é grato, podem melhorar seu humor e clareza mental. Pronto para quebrar o ciclo das reclamações? Acredite ou não, impressoras matriciais eram incrivelmente lentas. Essas máquinas foram usadas por muito tempo em escritórios, até serem substituídas por impressoras a laser modernas. Quando você pressionava o botão de impressão, era preciso esperar uma eternidade para receber uma página, o que frequentemente deixava os usuários frustrados. A tecnologia se baseava em uma cabeça de impressão que se movia para frente e para trás, batendo em uma fita impregnada com tinta, o que era tão emocionante quanto assistir a grama crescer. E para piorar a situação, a qualidade da impressão deixava a desejar. Em vez de texto nítido, a saída da impressora matricial muitas vezes parecia imagens pixeladas, e as letras pareciam ter sido desenhadas por uma criança com giz de cera. Apesar de suas desvantagens, essas impressoras eram valorizadas pela capacidade de imprimir formulários em múltiplas camadas e por serem econômicas. Essa estranha combinação de lentidão e pixelização garantiu às impressoras matriciais um lugar na história da tecnologia, lembrando-nos de quão longe chegamos no mundo da impressão. Por que Michael Jordan merece ter seu número aposentado? Em 2003, o time do Miami Heat tomou uma decisão ousada. Aposentou o número 23, que foi usado pelo lendário Michael Jordan. Essa decisão é surpreendente, já que Jordan nunca jogou pelo Heat. Mas o que motivou essa atitude? A diretoria do time queria reconhecer a contribuição inestimável de Jordan para o basquete, considerando-o um dos maiores jogadores da história. Suas habilidades únicas, determinação e talento mudaram o jogo, inspirando muitos jogadores e fãs. Ao aposentar seu número, o Heat enviou uma mensagem de que o legado de Jordan vai além de times e rivalidades, unindo os fãs em respeito à sua grandeza. Essa honra única mostra como a influência de um jogador pode impactar todo o esporte. Isso nos faz refletir. Existe alguém cujo impacto seja tão significativo? Os pangolins são criaturas incríveis, conhecidas por sua habilidade única de se enrolar para se proteger. Suas escamas, feitas de queratina, o mesmo material resistente que compõe nossas unhas e cabelos, desempenham um papel fundamental, oferecem uma proteção extraordinária contra predadores. No entanto, esses mamíferos surpreendentes enfrentam uma ameaça séria, principalmente devido ao tráfico ilegal. As pessoas caçam pangolins por sua carne, considerada uma iguaria em algumas culturas, e por suas escamas, que são atribuídas propriedades medicinais. Essa enorme demanda levou os pangolins à beira da extinção, tornando-os um dos mamíferos mais traficados do mundo. Proteger esses animais únicos é crucial para que possam prosperar em seus habitats naturais e continuar a nos fascinar com sua biologia extraordinária. Como podemos ajudar a proteger os pangolins dessa situação alarmante? Você vai se surpreender. Japão cria réplicas alimentares. Kuchihama, uma cidade encantadora no Japão, é famosa por produzir algumas das réplicas alimentares mais impressionantes do mundo. Os artesãos aqui são verdadeiros artistas, utilizando uma mistura de materiais como cera, resina e silicone para criar pratos realistas que parecem quase verdadeiros. Essas réplicas vibrantes, conhecidas como sanperus, são importantes para os restaurantes e frequentemente exibidas nas vitrines para atrair os passantes famintos com uma prévia tentadora do menu. Desde tigelas fumegantes de ramen até sushi requintado e sobremesas apetitosas, a atenção aos detalhes é simplesmente incrível. O processo envolve um trabalho meticuloso, onde cada textura e cor é aperfeiçoada para que a comida falsa pareça deliciosa. Os visitantes de Kuchihama frequentemente se surpreendem com esse aspecto único da cultura japonesa, onde a criatividade se encontra com a arte culinária para aprimorar a experiência gastronômica. Você já viu algo tão realista que precisou olhar 2 vezes? Descubra o que realmente dá força à arpia.
Essa majestosa ave pesa apenas 5 quilos, mas é uma verdadeira potência no céu. Conhecida por suas impressionantes habilidades de caça, a arpia pode facilmente levantar presas que pesam o dobro dela. É como se uma pessoa levantasse outra pessoa com facilidade. Suas pernas fortes e musculosas têm garras enormes que podem agarrar firmemente, permitindo capturar animais como preguiças e macacos no topo das florestas tropicais. Essa incrível habilidade não só mostra a genialidade da natureza, mas também destaca como essas aves são especializadas como predadoras de topo em seu ambiente. A envergadura das asas da arpia pode chegar a 2 metros, o que a ajuda a planar suavemente através da densa folhagem. Então, da próxima vez que você ver essa impressionante ave, lembre-se de que sua força e agilidade a destacam entre as outras aves. E se eu te disser que as Ilhas Cayman são um paraíso fiscal? Este lindo paraíso tropical é famoso por suas praias deslumbrantes, mas também é conhecido por sua política de isenção de impostos sobre a renda, o que o torna extremamente atraente para empresas internacionais. Mais de 100 mil negócios estão registrados nessas ilhas, e há mais empresas do que habitantes. A atratividade dos benefícios fiscais atrai muitas grandes corporações a abrir escritórios aqui, aproveitando as vantagens do banco offshore e das leis confiáveis de proteção de ativos. Esse ambiente favorece o crescimento econômico e a criação de empregos, mas também levanta questões sobre o impacto nos serviços públicos e nas economias locais. Críticos afirmam que esses oásis fiscais permitem que pessoas ricas e corporações evitem contribuições justas para seus países de origem. Apesar das controvérsias, as Ilhas Cayman continuam a prosperar como um centro financeiro. Como podemos equilibrar os benefícios fiscais com a responsabilidade social? Você sabe o que faz as árvores se comunicarem? As árvores expressam seus sentimentos de maneira surpreendente, especialmente quando enfrentam perigos. Quando uma árvore é cortada, ela não cai em silêncio. Ela envia sinais de alerta através de substâncias químicas que vão para o ar e o solo. Esses sinais avisam as árvores vizinhas sobre a ameaça, provocando reações de defesa, como o engrossamento da casca ou a produção de toxinas para repelir pragas. Essa comunicação incrível mostra como as árvores formam redes sociais complexas nas florestas, quase como uma comunidade que compartilha informações importantes. Quando ocorre o desmatamento, essas conexões são rompidas, deixando as árvores restantes vulneráveis e isoladas. Então, da próxima vez que você ver uma floresta, lembre-se de que não é apenas um conjunto de árvores, é um espaço vibrante, cheio de vida, cooperação e conversas urgentes sobre sobrevivência. Não é incrível? Você não vai acreditar nisso sobre a comida filipina? Imagine-se entrando no vibrante mundo da culinária filipina, onde cada refeição é uma deliciosa aventura. Esta jornada gastronômica apresenta pratos icônicos como tocino, sinigang e sisig, cada um contando uma rica história da diversidade cultural das Filipinas. Tocino, um prato de carne de porco frita de dar água na boca, brilha com seu glaze doce e salgado, tornando-se um favorito no café da manhã, frequentemente acompanhado de arroz de alho fofinho que realça seus sabores. Depois temos o sinigang, uma sopa azeda e reconfortante que encanta com uma mistura de carne macia, legumes frescos e aquele toque azedo inconfundível, geralmente vindo do tamarindo. É o remédio perfeito para dias chuvosos ou quando você precisa de um abraço quentinho em uma tigela. Não podemos esquecer do sisig, que eleva a carne de porco grelhada a uma sensação culinária, servida em um prato quente e repleta de sabores irresistíveis. Este prato é uma obrigação para qualquer amante da comida. Com ingredientes e técnicas influenciados pelas culturas espanhola, chinesa e indígena, cada prato convida você a saborear a hospitalidade filipina, enquanto celebra a criatividade a cada garfada. E se eu te dissesse que os guepardos são os carros de corrida da natureza? Esses animais incríveis podem acelerar de 0 a 97 km/h em apenas 3 segundos, tornando-se os melhores velocistas da Terra. Cada parte do seu corpo é perfeitamente adaptada para a velocidade. Os guepardos têm um corpo leve e uma coluna vertebral extremamente flexível, parecida com uma mola, que lhes permite esticar o corpo de maneiras impressionantes durante uma corrida. Seus membros longos são impulsionados por músculos fortes, enquanto suas garras semi-retráteis oferecem excelente tração no chão.
Para suportar esse esforço intenso, os guepardos possuem narinas e pulmões maiores, além de um sistema adrenal eficiente que maximiza a entrega de oxigênio ao perseguir presas. No entanto, essa velocidade fenomenal tem suas limitações. Eles conseguem manter a velocidade máxima por cerca de 20 a 30 segundos antes que os músculos comecem a superaquecer. Durante esses momentos de tirar o fôlego, os guepardos mostram uma agilidade impressionante, usando sua longa cauda como leme para mudar de direção rapidamente e sem esforço. Após esses intensos surtos de energia, eles precisam se recuperar, muitas vezes ofegantes e descansando por até 1 hora. De fato, o guepardo é uma maravilha da evolução, projetado para a caça de alto desempenho. O recrutamento nos EWAR é fundamental para manter os interesses e a segurança nacional. Quando o governo contrata pessoas, seja para o exército ou serviços de inteligência, o objetivo vai além de preencher vagas, é garantir a proteção do país contra diversas ameaças. Isso significa encontrar candidatos com as habilidades certas, valores e disposição para servir a sociedade e defender ideais nacionais. Com o aumento das tensões globais e novos desafios de segurança, essas estratégias de recrutamento se tornam ainda mais cruciais. Por exemplo, o exército busca pessoas que não apenas estejam fisicamente preparadas, mas também psicologicamente aptas a lidar com diversas situações. Ao mesmo tempo, os serviços de inteligência procuram candidatos que consigam analisar dados, pensar criticamente e agir com cautela. Por isso, no recrutamento, é dada atenção especial ao caráter, habilidades e capacidade de trabalhar sob pressão. Cada novo recruta desempenha um papel na missão geral, garantir a segurança da América. Portanto, ao considerar uma carreira nessas áreas, lembre-se de que sua função pode impactar significativamente a segurança nacional. Você sabia que as lulas têm 3 corações? Esses seres incríveis são perfeitamente adaptados à vida no oceano. Ao contrário dos humanos que usam hemoglobina para transportar oxigênio no sangue, as lulas utilizam hemocianina, uma molécula à base de cobre. Isso dá a sua sangue uma coloração verde. Com 3 corações, as lulas conseguem bombear sangue de forma eficiente por todo o corpo, garantindo oxigênio a todas as partes, especialmente durante a caça ou fuga de predadores. 2 corações bombeiam sangue para as brânquias, onde ele se enriquece com oxigênio, enquanto o 3º coração distribui o sangue oxigenado pelo restante do corpo. Essa adaptação incrível permite que as lulas sobrevivam em diferentes ambientes marinhos, desde recifes rasos até habitats em águas profundas. Seu sistema único de transporte de oxigênio também apoia suas habilidades notáveis, como mudar de cor e textura para se camuflar, tornando-as alguns dos animais mais fascinantes do oceano. Na próxima vez que você ver uma lula, lembre-se de como sua anatomia surpreendente as ajuda a serem mestres da camuflagem. Você consegue adivinhar o que realmente motiva os cães de resgate na Nova Zelândia? Em uma reviravolta interessante no treinamento tradicional, uma escola de condução única na Nova Zelândia ensina cães de resgate a dirigir usando simuladores. Este programa inovador destaca a incrível inteligência desses heróis peludos. Usando equipamentos especiais desenvolvidos para cães, os instrutores os guiam por diferentes cenários de direção, mostrando que os filhotes podem aprender tarefas complexas, assim como os humanos. A escola não apenas ensina os cães para se divertir, mas também os prepara para missões de resgate reais, onde suas habilidades podem salvar vidas. Imagine um cão de resgate superando obstáculos para chegar a um local de emergência. Esta iniciativa empolgante visa aumentar a conscientização sobre a inteligência dos animais e demonstra como eles podem se tornar membros valiosos da equipe em situações de emergência. Na próxima vez que você pensar sobre o que os cães são capazes, lembre-se desses inteligentes motoristas de 4 patas. Que outras coisas incríveis eles podem fazer? Você sabia que a Apollo 11 enfrentou perigos durante a aterrissagem? É difícil acreditar, mas a missão histórica que levou pessoas à Lua em 1969 teve sérios problemas técnicos. O computador do módulo lunar, responsável pela navegação, travou e reiniciou várias vezes durante a descida à superfície lunar. Essas falhas poderiam ter comprometido a missão, mas não foram a maior ameaça que a Apollo 11 enfrentou na aterrissagem. O momento mais perigoso ocorreu quando o módulo lunar se aproximava do local de pouso. O astronauta Neil Armstrong teve que assumir o controle, desviando de rochas e crateras, enquanto o nível de combustível caía para um ponto crítico.
Com nervos de aço e uma rápida reação, ele pousou com sucesso no Mar da Tranquilidade, tornando-se a primeira pessoa a pisar em outro corpo celeste. Essa incrível conquista mostrou o trabalho em equipe e a criatividade para superar dificuldades, transformando uma falha de computador em uma história de vitória humana. Você consegue imaginar a pressão que eles enfrentaram? Você adivinha o que realmente ativa os centros de prazer no cérebro? Na década de 1950, experimentos revolucionários mostraram o quão poderosos são os centros de prazer em nosso cérebro. Pesquisadores implantaram eletrodos em pacientes, conectando-os a botões que podiam provocar uma sensação de euforia. Um caso interessante envolveu um paciente que pressionou o botão 1.500 vezes em 3 horas. Surpreendentemente, essa pessoa demonstrou um autocontrole notável, ao contrário dos ratos de laboratório, que continuavam a pressionar seus botões até se esgotarem. Essa diferença marcante levanta questões intrigantes sobre nossa capacidade de controlar o prazer. Enquanto os ratos frequentemente não conheciam limites, a contenção desse homem sugere que temos uma relação diferente com a gratificação instantânea. Esses experimentos não apenas iluminam como o prazer funciona em nosso cérebro, mas também nos incentivam a refletir mais sobre nossas escolhas e autocontrole diante das tentações. O que você acha que nossos cérebros são capazes de fazer? Você sabia que próteses podem parecer reais? Algumas pessoas conseguiram um controle surpreendente sobre suas próteses, treinando o cérebro para perceber esses membros artificiais como se fossem seus. Essa habilidade incrível permite que elas realizem tarefas do dia a dia com grande destreza, desde abotoar uma camisa até digitar no teclado. Participando de treinamentos especializados, elas praticam movimentos que ajudam o cérebro a se conectar com a prótese, resultando em sensações mais naturais e um funcionamento mais suave. Essa integração transforma suas experiências, permitindo que lidem com a vida cotidiana de forma fácil e confiante. Imagine ter um membro que parece parte de você, mesmo que não seja biológico. Essas conquistas não apenas melhoram as capacidades físicas, mas também elevam significativamente o bem-estar emocional, pois os usuários recuperam a sensação de normalidade e independência. Não é incrível como a tecnologia pode superar a lacuna entre a perda e a vida? Você consegue imaginar o quão grande é um cão de guaiacá irlandês? Esses gigantes gentis estão entre as maiores raças de cães do mundo, alcançando até 90 centímetros de altura. Imagine um cachorro quase tão alto quanto uma criança pequena. Originários da Irlanda, esses cães foram criados para caçar lobos e grandes presas, o que explica seu tamanho impressionante e força. Apesar de sua aparência intimidadora, os cães de guaiacá irlandeses têm um temperamento amigável e gentil, tornando-os ótimos companheiros para famílias. Suas pernas longas e corpos esguios permitem que eles corram de forma graciosa, mostrando uma combinação de força e elegância. Cuidar de um cão de guaiacá irlandês tem suas particularidades. Eles precisam de muito espaço para passeios e exercícios devido ao seu tamanho. A manutenção do pelo é relativamente simples e requer apenas escovação periódica para manter a saúde do pelo. Se você está pensando em convidar um deles para sua casa, prepare-se para um grande amigo de coração que conquistará seu amor e seu espaço. Você já viu um ao vivo? Você sabia que Beyoncé tem 32 prêmios Grammy? Essa conquista impressionante a torna a artista mais premiada da história do Grammy. Com incríveis 88 indicações, sua trajetória musical encanta fãs há décadas, começando com o sucesso do grupo Destiny's Child e seguindo para uma poderosa carreira solo. A versatilidade de Beyoncé se revela em seus experimentos com diversos gêneros, do R&B e pop ao hip-hop e soul, sendo reconhecida por sua voz poderosa e performances inovadoras. Mas sua influência vai muito além da música. Ela é um ícone da moda e uma líder cultural, usando sua plataforma para defender a justiça social e o empoderamento. Seja através de sua música, escolhas de moda ousadas ou ativismo, Beyoncé continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Não é surpresa que seu talento e influência sejam admirados. Sim, é verdade. A Universal Studios levou a inovação a um novo nível, transformando cães robóticos em impressionantes dragões realistas. Essa conquista incrível é inspirada nos personagens amados do filme Como Treinar o Seu Dragão. Imagine uma criatura flutuando acima de você, suas escamas brilhando sob as luzes, enquanto ela solta fogo. Na verdade, efeitos especiais que imitam chamas.
Os criadores da Universal Studios projetaram cuidadosamente esses dragões robóticos para capturar a mesma emoção e individualidade do filme. O resultado é uma experiência visual inesquecível para os visitantes, pois os dragões parecem saltar diretamente da tela. Ao assistir a isso, os visitantes não podem deixar de sentir a emoção de ver essas criaturas míticas ganhando vida de uma forma que nunca imaginaram. Essa combinação de robótica e narrativa mostra como a tecnologia pode aprimorar o entretenimento, criando momentos mágicos para fãs de todas as idades. Que maneira incrível de trazer o mundo dos dragões à vida diante de nossos olhos! Você não vai acreditar no que as estatísticas de criminalidade do Japão escondem. Em uma reviravolta inesperada, o Japão frequentemente classifica casos de homicídio como suicídios para manter baixos os índices de criminalidade. Esse método incomum pode parecer uma tentativa de preservar a imagem pacífica do país, mas tem consequências sérias. A classificação errada de crimes graves pode ocultar problemas reais de segurança pública e levar a estatísticas enganosas. Como resultado, as famílias das vítimas podem enfrentar casos não resolvidos de seus entes queridos, o que afeta profundamente sua busca por justiça. Além disso, essa prática pode minar a confiança nas autoridades, fazendo com que os cidadãos duvidem da veracidade dos dados apresentados. Quando o nível de criminalidade parece artificialmente baixo, isso impacta não apenas a percepção pública, mas também as decisões políticas e a alocação de recursos. Como as sociedades podem garantir a precisão na contabilidade de crimes sem comprometer a confiança pública? Por que a língua do gato é tão áspera? A resposta está nas pequenas estruturas chamadas papilas. Esses pequenos espinhos são feitos de queratina, o mesmo material resistente das unhas humanas. Todos os felinos, desde o seu brincalhão gato de estimação até os poderosos leões, têm esses espinhos na língua. Para que servem? Em primeiro lugar, essas texturas ásperas ajudam os gatos a se cuidarem, removendo sujeira e pelos soltos. Quando um gato se lambe, as papilas funcionam como uma escova natural, mantendo-o limpo e arrumado. Em segundo lugar, esses espinhos ajudam na alimentação. Quando os gatos bebem água, suas línguas fazem um movimento de colher graças às papilas, permitindo que capturem o líquido facilmente. Então, da próxima vez que você acariciar seu gato, lembre-se de que a língua áspera dele não é apenas um detalhe, é uma ferramenta importante para sua sobrevivência e higiene. Você sabia que os pilotos falam inglês aeronáutico? Essa linguagem padronizada é uma ferramenta importante para uma comunicação clara no ar. Independentemente da nacionalidade, todos os pilotos devem usar o inglês aeronáutico para garantir a segurança e a eficiência dos voos. Ela foi criada para evitar mal-entendidos e consiste em cerca de 300 palavras que ajudam os pilotos a transmitir informações importantes aos controladores de tráfego em aeroportos internacionais. Imagine a agitação dos voos globais. Um piloto francês pode se comunicar com um controlador espanhol, e ambos confiam nessa língua comum para navegar em um espaço aéreo movimentado. O inglês aeronáutico inclui termos e frases específicas que facilitam a comunicação, especialmente em situações de estresse. Ao seguir esses padrões, os pilotos podem evitar confusões e garantir o funcionamento contínuo dos voos. Como a segurança na aviação é fundamental, o uso de uma linguagem universal é crucial quando se trata de vidas humanas. Você está curioso sobre como essa linguagem se desenvolveu? E se eu te contar sobre o melão densuke? Essa fruta incomum, que é cultivada apenas na ilha de Hokkaido, no Japão, é considerada a fruta mais cara do mundo. Com sua casca preta brilhante e polpa rosa doce, o melão densuke é uma verdadeira raridade. Os preços dessa fruta desejada podem chegar a 6.000 euros, tornando-a um item de luxo. As condições únicas de cultivo em Hokkaido, incluindo solo vulcânico e clima fresco, contribuem para a excepcional doçura e qualidade do densuke. Os agricultores cuidam do cultivo desses melões, muitas vezes selecionando manualmente apenas os melhores exemplares para garantir altos padrões. Embora essas frutas sejam definitivamente caras, muitos as consideram a joia da coroa das frutas de verão. Você já gastaria dinheiro em um delicado tão único? Você pode se surpreender com a máquina de lavar musical do Schneider. Este compositor criativo encontrou uma maneira brilhante de transformar sons do dia a dia em música fascinante. Em vez de instrumentos tradicionais, ele usa os cliques e os sinais dos botões da sua máquina de lavar como instrumentos principais.
A cada ciclo de lavagem, Schneider cria habilidosamente melodias eletrônicas únicas que refletem o ritmo e os sons da máquina em funcionamento. Imagine, enquanto você ouve apenas o barulho da sua lavagem, ele ouve uma sinfonia esperando para ser criada. Capturando a essência das tarefas cotidianas, Schneider desafia nossa percepção da música e nos incentiva a notar a beleza oculta ao nosso redor. Ele nos lembra que a inspiração pode vir dos lugares mais inesperados, permitindo que um simples eletrodoméstico se torne uma fonte de arte. Então, da próxima vez que você ouvir os sons da sua máquina de lavar, talvez haja uma melodia escondida esperando para ser revelada. A publicidade em 3D conquista o mundo. Esses displays vibrantes, especialmente em lugares icônicos como Nova York, mudaram a forma como as marcas chamam nossa atenção. Usando tecnologias modernas, a publicidade em 3D cria efeitos visuais impressionantes, fazendo com que as imagens pareçam tridimensionais e até interajam com o ambiente. Essa inovação não apenas mostra o produto, ela oferece uma experiência inesquecível que fica na memória do público por muito tempo. Imagine que você está caminhando por uma rua movimentada e de repente vê um enorme copo de suco que parece que vai rolar em sua direção. Esse tipo de envolvimento faz com que os anunciantes usem cada vez mais as tecnologias 3D para se destacar em um mercado saturado. Esses anúncios não apenas entretêm, mas também criam uma forte conexão emocional com o público, tornando os espectadores mais propensos a lembrar da marca. À medida que a tecnologia avança, quem sabe quais experiências publicitárias incríveis nos aguardam no futuro. A cada novo projeto, os criadores expandem os limites do possível, nos convidando a ver a publicidade de uma nova perspectiva. Acredite ou não, chefes criam arte comestível. No mundo culinário moderno, os chefes usam técnicas e inovações para transformar ingredientes comuns em obras-primas, visualmente impressionantes e cheias de sabor. Imagine entrar em um restaurante onde cada prato parece uma obra de arte. Cores vibrantes, formas criativas e designs complexos atraem sua atenção muito antes de você dar a primeira mordida. Os chefes frequentemente experimentam com gastronomia molecular, um método que combina ciência e culinária, permitindo que brinquem com texturas e sabores de maneiras inesperadas. Por exemplo, eles podem criar esferas de molhos que explodem na boca ou espumas que adicionam leveza a pratos tradicionais. Esses mágicos da culinária não se preocupam apenas com o sabor. Eles buscam proporcionar uma experiência que agrada a todos os sentidos. Quando você se senta para saborear uma dessas criações, você não está apenas almoçando, você está participando de uma apresentação única que desafia suas ideias sobre comida. Então, da próxima vez que você visitar um restaurante conhecido por sua cozinha inovadora, prepare-se para se surpreender. Qual foi o prato mais incrível que você já experimentou? O isolamento pode ser tão prejudicial quanto fumar. Pesquisas mostram que a solidão afeta a nossa saúde, da mesma forma que fumar um maço de cigarros por dia. Quando as pessoas não têm amigos, elas não apenas se sentem solitárias, elas se colocam em risco de sérios problemas de saúde. Estudos indicam que pessoas com poucas conexões sociais têm maior probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares e um sistema imunológico mais fraco. A solidão crônica não para por aí. Ela está frequentemente ligada a um aumento da ansiedade e da depressão, tornando-se uma séria ameaça à nossa saúde mental. Além disso, o isolamento pode causar reações inflamatórias no corpo, levando a diversos problemas de saúde ao longo do tempo. A solidão social também pode acelerar o declínio cognitivo, aumentando significativamente o risco de demência. Portanto, cultivar amizades e manter conexões pode ser tão importante para nossa saúde quanto uma alimentação adequada e exercícios físicos. Em um mundo onde muitos de nós enfrentamos a solidão, entender esses riscos ressalta a importância da comunicação e da construção de relacionamentos significativos. O que podemos fazer hoje para fortalecer nossos laços e combater a solidão? O que realmente ajuda o crescimento das rosas alfide-negras. No sudeste da Turquia, essas incríveis rosas alfide-negras prosperam graças às condições únicas do solo e à irrigação cuidadosa do rio Eufrates. O solo vulcânico rico da região é cheio de nutrientes, criando a base ideal para essas flores vibrantes. Esse ambiente especial, combinado com a água do Eufrates, proporciona as condições perfeitas para o crescimento das rosas. Os visitantes da área podem apreciar essa arte natural, já que as rosas alfide-negras se destacam em meio às paisagens, geralmente verdes da Turquia. Os agricultores locais valorizam a beleza dessas flores e frequentemente as cultivam por sua aparência única e aroma.
Cada rosa conta uma história de resistência e adaptação, tornando-se um símbolo da rica biodiversidade da região. Portanto, da próxima vez que você pensar em rosas, lembre-se dessas flores únicas e das condições que permitem que elas brilhem em seu habitat natural. Você sabia que o ornitorrinco, um dos animais mais únicos da Terra, não tem estômago? Em vez do processo de digestão que vemos na maioria dos seres, a comida vai direto do esôfago para o intestino delgado. Essa adaptação curiosa torna o ornitorrinco fascinante. Nativo da Austrália, esses mamíferos semiaquáticos evoluíram para viver bem em seu habitat. Eles se alimentam de insetos, larvas e pequenos crustáceos que caçam debaixo d'água. Como não tem estômago para armazenar comida, os ornitorrincos precisam comer com frequência, passando muito tempo procurando suas iguarias favoritas. Imagine ter que procurar comida constantemente, sem a ajuda de um estômago para digeri-la. Essa característica incomum os destaca entre outros animais. Então, da próxima vez que você pensar sobre essa maravilha australiana, lembre-se de seu sistema digestivo único, que não precisa de estômago. O que acontece quando o amor virtual afeta a vida real? No Japão, um homem ficou famoso após se divorciar da esposa, porque o personagem dela no jogo The Sims teve um romance virtual. Esse caso inesperado levanta questões sobre como os mundos digitais podem se cruzar com nossa realidade. O homem descobriu que o personagem de sua esposa estava em um relacionamento romântico com outro personagem, o que o deixou tão chateado que decidiu terminar o casamento. Esse incidente destaca a linha absurda entre a vida virtual e nossas experiências reais. Muitas pessoas investem emoções em videogames, vendo-os como uma extensão de sua realidade. Neste caso, o homem aparentemente não conseguiu separar o romance pixelado de suas emoções reais, mostrando o quanto nossas vidas estão entrelaçadas com o mundo digital. Os jogos podem influenciar nossos relacionamentos mais do que percebemos. Essa situação nos convida a refletir mais profundamente sobre a influência da tecnologia nas conexões humanas. Vamos revelar a verdade sobre os raios no Lago Vitória. Este incrível lago africano é considerado um dos lugares mais relampejantes do planeta. Por quê? Tudo se deve ao clima único da região. O ar quente e úmido sobe do lago e encontra o ar mais frio e denso das montanhas ao redor. Quando essas duas massas de ar se encontram, cria-se a situação perfeita para tempestades, que ocorrem quase diariamente. Essa atividade elétrica constante não só fascina os moradores locais, mas também atrai cientistas que estudam a eletricidade atmosférica. A cada tempestade, o Lago Vitória se torna um laboratório natural, fornecendo informações sobre como os raios se formam e se comportam. Compreender esses poderosos fenômenos naturais pode nos ajudar a melhorar as medidas de segurança e prever melhor as condições climáticas severas. Então, da próxima vez que você pensar em lagos bonitos, lembre-se de que o Lago Vitória tem uma surpresa incrível para você. A exposição de arte chocante causa indignação em Myra Hindley. Em 1997, uma pintura impressionante, mas polêmica, retratando a assassina Myra Hindley, foi exibida na prestigiada Royal Academy of Arts, em Londres. Essa ousada decisão artística levou Hindley a escrever uma carta apaixonada, pedindo que a galeria retirasse a obra. Ela argumentou que a exibição de sua imagem ignora a profunda dor emocional que as famílias de suas vítimas sentem. Hindley, que passou décadas na prisão por seus crimes horríveis, acreditava que essa obra de arte desmerecia o sofrimento dos afetados. Esse incidente não apenas reacendeu questões sobre a moralidade de exibir obras de arte relacionadas a figuras infames, mas também destacou a luta contínua entre a arte e sua responsabilidade social. A arte deve provocar reflexão ou ser sensível à memória das vítimas. Esse conflito entre a expressão artística e a empatia humana continua relevante nas discussões contemporâneas sobre arte e moralidade. Vamos desvendar a verdade sobre a flor preta morcego. Esta planta incrível, conhecida cientificamente como Thaca chantrieri, se destaca por suas pétalas escuras e longos fios que lembram um morcego voando no céu. As flores podem atingir 30 centímetros de diâmetro, e essa flor única não é apenas bonita, mas também atrai insetos de forma eficaz. Ela atrai moscas e pequenos insetos, ajudando na polinização com seu aspecto estranho, mas cativante. A flor preta morcego prefere alta umidade e solo bem drenado, frequentemente prosperando em locais sombreados, onde muitas outras plantas têm dificuldades.
Surpreendentemente, ela possui um sistema radicular muito adaptável, permitindo sobreviver mesmo em condições desfavoráveis. Isso a torna uma escolha popular entre jardineiros que desejam adicionar um toque exótico aos seus jardins. Então, pronto para adicionar um pouco de mistério ao seu jardim?